Eles dizem que há livros que não devem ser lidos. Mas o livro de São Cipriano não é apenas um desses. Ele não deve ser tocado, nem aberto, muito menos recitado, porque, ao contrário de outros grimórios, este não foi escrito para ensinar. Foi escrito para amaldiçoar. Conhecido como o Livro do Capiroto, o livro de São Cipriano atravessou os séculos envolto em trevas, um compêndio de feitiçarias, pactos demoníacos, rituais de invocação e maldições antigas. Reza a lenda que ele carrega o poder de abrir as portas do inferno, não como metáfora, mas como realidade sangrenta e visceral, e cada pessoa que tentou explorar seus mistérios, ou enlouqueceu, ou desapareceu de formas que desafiam a lógica humana. Existem várias versões espalhadas pelo mundo, Portugal, Espanha, Brasil, mas todas compartilham um traço comum. Nenhuma foi escrita por mãos humanas sem serem corrompidas. O homem por trás da maldição, São Cipriano, foi um bruxo que vendeu sua alma para 7 demônios em troca de sabedoria. Ele não nasceu santo, era um necromante, um sacerdote pagão que manipulava cadáveres e espíritos como quem sopra poeira de uma estante. Quando se converteu ao cristianismo, ou assim dizem, já havia escrito o livro. Mas o que muitos ignoram é que ele jamais se livrou do pacto. Sua alma ainda vagueia presa ao tomo amaldiçoado, e aqueles que o leem podem ser chamados por ele. No interior do Brasil, no sertão seco e calado do Nordeste, uma história se repete entre os mais velhos, sempre em tom de sussurro. Um homem encontrou um exemplar do livro de São Cipriano enterrado sob o altar de uma capela abandonada. O couro da capa parecia vivo, e ao abri-lo ouviu-se um grito, não um som, um grito, dentro da cabeça dele. No dia seguinte, arrancou os próprios olhos com uma colher de cozinha. Quando encontraram seu corpo, havia símbolos riscados nas paredes com sangue e fezes. Ninguém entendeu o significado. Até um padre exorcista reconhecer a língua usada. Era siríaco antigo, a linguagem dos anjos caídos. E esse é apenas um entre centenas de relatos não documentados oficialmente. No Chile, durante a ditadura militar, um general mandou confiscar todas as cópias do livro de São Cipriano de uma biblioteca esotérica nos Andes. Uma semana depois, sua família inteira foi encontrada em posição fetal, de olhos abertos, todos com as mandíbulas deslocadas como se tivessem tentado gritar eternamente. No centro da sala, o livro estava aberto em uma página onde se lia: para fazer o silêncio gritar, invoque o nome sem forma. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, um terreiro que supostamente utilizava o livro para rituais de destruição de inimigos foi consumido por um incêndio espontâneo. Não havia velas acesas, nem fios desencapados, mas no meio das cinzas, o livro estava lá, intacto. A polícia o confiscou, mas o detetive responsável pela investigação desapareceu 48 horas depois. Seu parceiro se suicidou após relatar que ouviu orações ao contrário, vindas do porta-malas da viatura. Padres, mães de santo, pastores e magos tentaram bani-lo, queimar, selar, enterrar, mas o livro de São Cipriano sempre volta. É como se tivesse vontade própria, como se escolhesse quem o encontra. E o mais assustador, algumas cópias parecem se multiplicar. Já houve relatos de pessoas que o queimaram e dias depois encontraram o mesmo exemplar dentro de casa, no travesseiro. Outros juram que o livro muda de conteúdo conforme a pessoa que o lê, como se revelasse apenas aquilo que pode corromper a alma do leitor. Lendas falam de um ritual escondido em uma das últimas páginas, sem título, apenas desenhado com tinta, escura e ressecada. Alguns afirmam que é sangue humano, outros dizem que é algo pior. Um feitiço que, se lido em voz alta, permite ver os olhos de Cipriano observando, não através de visões, mas através do espelho mais próximo. E se você ouvir, já é tarde demais. Você pode até não acreditar nessas histórias. Pode achar que tudo isso é invenção, superstição popular, exagero de fanáticos, mas se algum dia um exemplar do livro de São Cipriano aparecer na sua casa, não toque, não leia, não tente entender, apenas queime e reze para ele não voltar. A maldição dos 7 sussurros disse que é uma maldição silenciosa,
que acompanha qualquer pessoa que ler em voz alta 7 palavras consecutivas do livro de São Cipriano. A princípio, ela parece inofensiva, um leve zumbido no ouvido, depois sussurros, sempre à noite, sempre quando está sozinho. Com o tempo, os sussurros aumentam, e não são aleatórios, são frases conhecidas, vozes de pessoas mortas, gritos da própria consciência, até que a vítima começa a responder, e ao responder, ela sela o pacto. Após isso, e o sussurro final vem, uma ordem simples, mas fatal: desça, e quem ouve, obedece. Casos registrados em Portugal em meados de 1820 relatam que pescadores começaram a se jogar do alto dos rochedos de forma ritualística, sempre ao entardecer. Um deles, antes de se atirar, escreveu com carvão na pedra: ouço Cipriano chamar. A lenda do sangue sem dono reza, a tradição ocultista que uma das versões do livro de São Cipriano, conhecida como a Edição das Sombras, tem uma página em branco que nunca permanece limpa. A cada lua cheia surgem novas frases escritas em sangue. E esse sangue, segundo análises forenses modernas, não pertence a nenhum ser humano registrado, nenhum animal, nenhuma criatura identificável. As frases são orações reversas, maldições e datas, sempre datas futuras. Um padre em Lisboa manteve essa edição trancada por 14 anos, anotando as frases que surgiam. Na véspera de sua morte, ele revelou a um jovem seminarista que a última frase que apareceu foi: hoje à noite, o dono do sangue virá buscar o livro de volta. O padre foi encontrado morto com os olhos arrancados e o livro desaparecido. Maldição da palavra. Esquecida, existe um feitiço escondido nas entrelinhas do livro, uma maldição que age como um veneno silencioso. A pessoa que ler o livro sem as devidas proteções começa a esquecer palavras simples, nomes, datas, objetos cotidianos. A princípio isso é confundido com o estresse, mas com o tempo a linguagem inteira começa a ruir. A vítima começa a misturar os verbos, esquecer o próprio nome, e no estágio final perde a fala completamente. Mas há um detalhe cruel: a consciência continua intacta. Presos num silêncio eterno, os amaldiçoados tornam-se cascas de si, mesmo se essa maldição ficou famosa entre estudiosos após o caso de uma bibliotecária em Curitiba que passou 20 anos catalogando livros raros. Após encontrar uma cópia antiga do Cipriano em uma doação anônima, ela começou a esquecer como se escrevia o próprio nome. Em 3 meses, não falava mais. Comunicava-se apenas por desenhos. O último que fez antes de desaparecer foi um símbolo, uma cruz invertida com 3 olhos. O juramento da 4ª vela disse que ao acender 4 velas negras em cruz e recitar um trecho específico do livro à meia-noite, é possível fazer uma pergunta ao espírito de São Cipriano. Mas há um preço. Se a pergunta for sobre vida ou morte, a vela do norte se apagará. Se for sobre poder, a vela do sul arderá azul. Mas se for sobre outro ser humano, todas as velas apagarão ao mesmo tempo. A lenda conta que, nesse momento, a presença entra na sala. Ela não responde, apenas observa, e quando o silêncio é quebrado, não é por palavras, é pelo som de algo arranhando por dentro das paredes. A maldição das casas sem sombra. Em algumas regiões do interior do Brasil, há lendas de casas onde as sombras desaparecem após o livro de São Cipriano ser trazido para dentro. Nenhum objeto projeta sombra. Nenhuma pessoa, nenhum animal parece um efeito estético, mas é o aviso. Essas casas tornam-se portais. Pequenas fendas onde a realidade está desgastada. A energia do livro consome a luz, e com o tempo, começa a consumir o tempo também. Relógios param, rádios tocam estática, cães latem para cantos, vazios até morrerem de medo. Moradores que permanecem nessas casas nunca mais são vistos de dia. Dizem que vivem apenas no reflexo dos espelhos, como ecos aprisionados entre mundos. A lenda da última página, a mais antiga das maldições, diz respeito à última página do livro de São Cipriano: nenhum estudioso verdadeiro jamais a viu. Dizem que ela só se revela para quem matou alguém com as próprias mãos, e não por acidente, mas com intenção ritualística. Ao ver essa página,
a pessoa lê a sentença final. E aí duas coisas podem acontecer: ou ela some do mundo, casa abandonada, documentos apagados, lembranças apagadas de todos que a conheciam, ou ela torna-se parte do livro, a alma fica presa e seus gritos se juntam ao coro de vozes que ecoam em certas noites, quando o livro é lido sob vela vermelha. Há quem diga que o livro de São Cipriano foi um erro divino. Outros afirmam que foi um presente dos demônios para a humanidade, um presente envenenado, é claro. Mas o que pouca gente sabe é que as versões mais macabras do livro não estão nas livrarias antigas, nem nos sebos misteriosos. Elas estão escondidas sob 7 chaves em arquivos secretos da Igreja. No arquivo secreto, Vaticano, um corredor inteiro é dedicado apenas aos grimórios considerados impronunciáveis, e entre eles, um volume chamado Ciprianus Vox Tenebris, escrito à mão em uma mistura de latim, aramaico e uma linguagem não identificada, que, segundo padres exorcistas, é composta por palavras que causam enjoo, vertigem e, em alguns casos, ataques epilépticos apenas ao serem lidas em voz alta. Essa versão, segundo documentos vazados por um monge renegado em 1963, contém um capítulo chamado A Nona Lâmina. Ele descreve um pacto capaz de transferir a alma de um ser humano para outro corpo, mas com o preço de manter a consciência presa entre as duas formas, como se o espírito vivesse um pesadelo ininterrupto. Reza a lenda que esse ritual foi usado por um cardeal espanhol no século XVII, que queria escapar da morte. Mas desde então, os corredores da Catedral de Toledo são assombrados por uma sombra que chora em latim antigo e arranha paredes sem deixar marcas. Mas o livro não se limita aos muros da fé. O mundo da música carrega cicatrizes de Cipriano também. Em 1932, na Alemanha, um violinista prodígio chamado Kaspar Drexler desapareceu misteriosamente após uma apresentação em que executou uma composição inédita chamada Lamento dos Ossos Negros. A melodia era tão perturbadora que 3 pessoas na plateia desmaiaram. O maestro vomitou sangue e um crítico musical teve um colapso nervoso. Anos depois, encontraram no porão da casa de Drexler um manuscrito, escrito no mesmo tipo de couro do livro de São Cipriano. Dentro, além da partitura amaldiçoada, havia símbolos semelhantes aos utilizados em rituais de evocação infernal, descritos no capítulo da música e do sangue. Na década de 70, um grupo de ocultistas em Campinas, interior de São Paulo, começou a estudar uma versão incompleta do livro, adquirida de um diplomata português. O objetivo deles: ressuscitar um espírito ancestral preso nos campos de extermínio da Segunda Guerra. Eles tentaram, durante 3 luas cheias, abrir um portal. E, de fato, alguma coisa foi aberta. Vizinhos relataram sons de metal sendo arrastado, cheiro de enxofre e algo que parecia uma voz chorando dentro dos canos. Quando a polícia finalmente invadiu o galpão onde o ritual ocorria, os corpos dos ocultistas estavam sentados em círculo, de costas uns para os outros, com os olhos costurados. O livro estava no centro, fechado, mas quente, como se tivesse acabado de sair do fogo, e talvez o caso mais perturbador tenha sido descoberto por acaso na Noruega em 2009. Durante uma escavação arqueológica, uma caixa de ferro foi encontrada dentro de um lago congelado. Ao ser aberta, revelou uma edição do livro de São Cipriano, preservada em perfeitas condições, com páginas impermeáveis e uma capa feita de pele humana tatuada com runas celtas. Essa edição continha o chamado Evangelho do Quinto Anjo, uma profecia que diz que quando 7 edições completas forem reunidas em um só altar, o próprio autor do livro será libertado de seu cárcere espiritual e caminhará entre os homens. São Cipriano, vivo em carne e ódio. Essa profecia teria sido estudada em segredo por uma seita esotérica francesa conhecida como Os Acordados, que desde 1930 vem coletando partes perdidas do livro. Dizem que já possuem 5 das 7 edições e que a sexta
Está guardada no subsolo de uma biblioteca esquecida em Recife, selada com sangue e sal desde o período colonial, quando os inquisidores portugueses tentaram erradicá-la sem sucesso. Mas por que o Vaticano não destrói o livro? A resposta é simples. Eles já tentaram e falharam. Um relato interno dos arquivos secretos, nunca revelado ao público, conta que um exorcista conhecido apenas como Padre Araldo tentou incinerar uma das cópias mais antigas do livro durante uma noite de lua nova com auxílio de relíquias sagradas. Durante o ritual, a chama não apenas se apagou, como retrocedeu, consumiu o altar, o padre, os assistentes e até a capela. Tudo foi reduzido a uma cratera escura, úmida e fria. A única coisa que restou no meio das cinzas foi o livro de São Cipriano, sem uma única marca. Hoje ele repousa em uma câmara subterrânea chamada Domus Obscura, onde freiras cegas e mudas oram 24 horas por dia para evitar que sua influência ultrapasse os muros de pedra. Mas há algo que nenhum exorcista, padre ou ocultista conseguiu evitar. O livro continua surgindo em sebos malditos, em sonhos, em mensagens de áudio nunca enviadas e, às vezes, no fundo da estante de alguém comum. Alguém como você. Agora você sabe. O livro de São Cipriano não é apenas um grimório antigo. Ele é um espelho negro, uma fenda aberta entre este mundo e aquilo que jamais deveria ser nomeado. Cada página virada pode ser uma porta. Cada linha lida pode ser um feitiço. E cada silêncio pode ser o eco de alguém que leu demais. Há quem diga que o livro escolhe seu próximo leitor. Que ele some de prateleiras, ressurge em lugares improváveis e chega sempre a tempo de testar alguém, de oferecer poder ou cobrar um preço antigo. Então, se um dia você entrar em um sebo, ou herdar uma caixa velha, ou encontrar um livro sem título, com capa de couro escurecida e cheiro de madeira molhada, seus dedos começarem a coçar antes mesmo de tocar, e o ambiente parecer mais frio do que deveria, não abra. Ou abra, mas entenda, ao virar a primeira página não é você quem lê o livro, é o livro quem começa a ler você. Boa sorte e durma bem se conseguir.